A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concórdia dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis, não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. E a partir do momento que a gente entende que Deus é o presente, nós vamos começar a ver muito mais além daquilo que normalmente estávamos acostumados a ver. É importante nós entendermos que na doutrina espírita tem conjunto de fatores que vão se somando para que a gente tenha os fatos. E esses fatos vão sendo comprovados pela teoria. E quem vai fazer isso é a ciência. A doutrina espírita sempre vai dando norte. Logicamente, se os cientistas se tornassem espíritas, muita coisa mudaria e as situações seriam muito diferentes. Porque eles iriam ver, primeiro, que todos nós temos uma consciência que responderá perante as leis divinas. E segundo, os espíritos poderiam confiar mais e liberar mais informações. Que as informações que nós aqui na Terra reencarnados descobrimos é aquilo que a espiritualidade libera para este ou aquele reencarnado dentro daquele padrão, daquela responsabilidade. E outros vão assumindo as responsabilidades devido à sua dedicação, ao seu estudo e à busca pelo seu aprimoramento, conforme a questão 577 do Livro dos Espíritos. Nas obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo e a Gênese. O que é o Espiritismo não é considerado as obras básicas da codificação, ou as obras basilares ou fundamentais, porque elas estão na base. Tudo que vier depois tem que estar contido dentro dessas obras, de alguma forma. Ah, mas se a ciência revelar algo diferente, a gente vai aceitar. Coloca lá um adendo, tal dia, o cientista tal descobriu isso, que vai contra o que está aqui. Mas até hoje ainda não conseguiram. Pelo contrário, eles vêm descobrindo aquilo que a gente ainda não enxergava dentro das teorias que nós temos. Capítulo 8. Teoria sobre a formação da Terra. 8.1. Teoria da projeção. Então, como a Terra foi formada? 1. De todas as teorias concernentes à origem da Terra, a que alcançou maior voga nestes últimos tempos é a de Buffon, quer pela posição que ele desfrutava no mundo sábio, quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época. Então, Buffon elaborou uma teoria, e essa teoria foi aceita por muito tempo, porque não tinha outra informação melhor, a dele era mais consistente, e ele tinha grande prestígio entre os sábios. E ali nós vamos ter o número 82, nos últimos tempos, e Buffon, 83. 82. Nota da editora. No final do século XVIII, a primeira metade do século XIX. Então, entre 1750 a 1850. E 83, a segunda nota da editora, Georges Louis Leclerc de Buffon. Viveu em 1707 a 1788, um naturalista francês. Viveu bastante, ele, 81 anos. Vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, a percorrer órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, concluiu Buffon dessa uniformidade, que eles hão de ter sido postos em movimento pela mesma causa. Então, se eles tinham o mesmo ângulo e o mesmo sentido de rotação, a força que lhes deu origem era a mesma. De igual ponto de vista, formulou a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa se haja chocado com ele e, raspando-lhe a superfície, tenha destacado desta uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas que continuaram a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífuga e centrípeta no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da eclíptica. E a gente vai ver aqui que quando se formula a teoria do Big Bang, tem uma razão de ser.
Aqui ele está mostrando que um cometa bate no Sol, sai ali vários fragmentos, eles começam a girar e vão formando então os planetas, satélites e todos os corpos celestes que estão em torno do Sol. Mas a gente viu antes uma explicação mais detalhada do Galileu, que era uma grande massa formada nas nebulosas se desloca, essa massa incandescente, e ela vai se partindo em vários fragmentos. Desses fragmentos vão surgir as estrelas, que são, no nosso caso, é o Sol. E dessa estrela saem os seus fragmentos que formam toda a sua família de astros que giram em torno dele, como planetas, cometas, meteoros e tanta infinidade de corpos celestes que tem em torno do Sol. Os planetas seriam, assim, partes da substância incandescente do Sol, por conseguinte, também teriam sido incandescentes à sua origem. Levaram para se resfriar e consolidar tempo proporcionado aos seus volumes respectivos e, quanto a temperatura o permitiu, a vida lhes despontou na superfície. A gente vê aqui que as informações vão se aperfeiçoando. Um lançou uma teoria, o outro lançou outra teoria, o outro lançou outra teoria, sempre uma após a outra, mas elas vão se aperfeiçoando. Então, quando Buffon lança essa teoria, e vamos supor que Galileu tenha tido conhecimento dessas informações de alguma forma, ou no caso, Camille Flammarion leu. Ao ler, ele consegue então, com seus protetores e mentores interferindo na sua mente, ter uma visão mais aperfeiçoada. Qualquer cientista, qualquer astrônomo que fizer o estudo da Gênese espírita, logicamente, ao formular uma teoria da concepção da formação do mundo, ele vai ter uma formação diferente. E seria interessante que algum astrônomo brasileiro o espírita, né, tivesse condição de fazer todos os experimentos para provar a teoria que está aqui lançada. Seria muito interessante. Quem sabe um dia. Em virtude do gradual abaixamento do calor central, a Terra chegara ao cabo de certo tempo a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição. Depois, o desaparecimento de todos os seres organizados. Tendo começado pelos polos, o resfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões até o Equador. Aqui ele desenvolve uma teoria que vai congelar os polos depois de um certo tempo, elas estão extremamente incandescentes, tudo aqui na Terra é vapor, um vapor denso, sem nenhuma possibilidade de vida. Ela vai resfriando. Esses gases vão passando por todo um processo de resfriamento e purificação, então aquelas substâncias mais pesadas que estavam em estado de vapor começam a se condensar e cair na Terra. Os polos resfriam e assim estabelece a vida a partir de um determinado momento, e um dia a Terra vai estar toda congelada, não terá mais vida aqui. Essa é a teoria que Buffon lançou. Então, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que, menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha para sempre excluída. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte. De acordo com os seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, e dentro de 93 mil anos, o termo da sua existência da natureza organizada, da vida. Portanto, Buffon lançou uma teoria consistente para aquele momento, e as pessoas aceitaram. Mas, logicamente, que depois as teorias que viriam foi dando cabo àquelas elaboradas por Buffon. Como sempre acontece em tudo na nossa vida, tudo vai se aperfeiçoando, vai passando por transformações, até que um dia nós conseguimos entender em uma escala melhor, até que um dia, ao longo dos milênios, nós vamos ter uma visão mais ampla e esclarecida de como formou toda a vida. 2. A teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está presentemente abandonada quase de todo pelas razões seguintes. Primeiro, durante longo tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos cujo encontro com os planetas podia ocasionar a destruição deste último. Nesta hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de impossível, entendendo que os cometas fossem um corpo sólido. Sabe-se, porém, agora que os cometas são formados por uma matéria gasosa bastante rarefeita. Entretanto,
para que se possam perceber estrelas de grandeza média através de seus núcleos. Nessas condições, oferecendo menos resistência do que o Sol, impossível é que, num choque violento com este, eles sejam capazes de arremessar ao longe qualquer porção da massa solar. Então, a partir do momento que viu-se que os cometas eram rarefeitos, percebeu-se que não era impossível eles se chocarem com o Sol e causar algum dano à massa solar. Eles seriam absorvidos pelo Sol, mas a ciência hoje tem uma observação, conforme está ali no 84. Observação 84, nota da editora. A ciência atualmente define os cometas como um bloco de gelo e rocha com alguns quilômetros de extensão. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo superficial se evapora, formando uma bola de vapor que adquire a forma de longa cauda. Hoje sabemos que os cometas não são tão inofensivos quando se chocam com os planetas. Mas, em choque com o Sol, não causaria qualquer dano a essa estrela. Então, ao se chocar com o Sol, não causariam dano de grande relevância ao Sol. Mas aos planetas, eles poderiam trazer grandes problemas. Só de passar perto já daria algum tipo de inconveniente. De acordo com as massas, de acordo com o tamanho daquele núcleo dele. Certo? Então, todos eles têm uma certa interferência de acordo com o tamanho do núcleo. E conforme eles vão se aproximando do Sol, o núcleo vai dissolvendo aquele gelo, vai virando vapor. E quando ele vai se afastando, volta a se condensar de novo, tornando aí uma massa congelada, flutuante, viajando pelo espaço, numa órbita às vezes, bem definida pela ciência. Atualmente são cerca de mais de 4.000 cometas identificados pela ciência. Segunda, a natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada até o presente confirma que, ao contrário, as observações parecem desmentir. Se bem ainda não haja certeza quanto à sua natureza, os poderosos meios de observação de que hoje dispõe a ciência hão permitido que ele seja melhor estudado, de modo a admitir-se em geral que é um globo composto de matéria sólida, cercada de uma atmosfera luminosa ou fotosfera, que não se acha em contato com a sua superfície. Aí, então, o Sol tem uma substância, um centro sólido e uma fotosfera em torno dele que fica incandescente o tempo todo. Portanto, nós vamos ver que a natureza incandescente do Sol não é bem como a gente pensa. Tem mais detalhes que ainda não se descobriu, que vão se descobrindo ao passar do tempo, ao longo dos séculos. Cada vez que a ciência vai conseguindo, os cientistas vão conseguindo mecanismos de se aproximar do Sol, de estudar o Sol, de penetrar o interior do Sol, com seus equipamentos ultra sofisticados, eles vão descobrindo, fazendo descobertas, vão trazendo para nós novas informações, que é importante que a gente entenda. 85, nota de Allan Kardec, que está relacionada aqui à superfície do Sol. Completa dissertação à altura da ciência moderna sobre a natureza do Sol, dos cometas, se encontra nos estudos e leituras sobre astronomia, de Camille Flammarion. Então, estudos e leituras sobre astronomia, que Camille Flammarion faz um vasto estudo, uma vasta pesquisa, é onde você pode encontrar mais informações. Certamente que a ciência atual, lógico, já superou Camille Flammarion, mas Camille Flammarion criou uma base. Quando a gente fala que superou, não quer dizer que aquela seja descartada, ela formou a base. A física. Para Einstein chegar à física, a teoria da relatividade e a física quântica, ele estudou todas as sequências da física, todo o histórico, todas as leis da física até ali. Não é porque Newton está ultrapassado. Sim, está ultrapassado, se nós formos ver certos conceitos à luz da física moderna. Mas tudo que ele fez, todos os cálculos que ele fez, ou estão certos, ou estão muito próximos de estarem certos. Foram feitos pequenos ajustes, pequenas correções, mas Newton chegou a dados muito precisos na época que ele estabeleceu. As bases newtonianas, das leis newtonianas. E quem pode nos afirmar, com total certeza, que Einstein não é a reencarnação de Newton? Ou que Newton não é mentor de Einstein? A espiritualidade não diz nada a respeito.
estamos fazendo aqui, já que nós acreditamos em reencarnação, na comunicação dos espíritos, e que os espíritos nos intuem, então, certo, de todas as formas, Einstein e Newton, supondo sejam espíritos distintos, eles fazem parte da pleiade de espíritos que gerenciam e trabalham pela evolução tecnológica da Terra. Continuemos. Terceiro, ao tempo de Buffon, somente se conheciam os 6 planetas de que os antigos eram conhecedores: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se depois outros em grande número, 3 dos quais, principalmente Juno, Ceres e Palas, têm uma órbita inclinada a 13, 10 e 34 graus, o que não concorda com um movimento único de projeção. Então, foi descobertos vários, lembrando que Juno, Ceres e Palas fazem parte daqueles pequenos planetas ou planetoides que existem dentro do Sistema Solar. Ele cita aqui apenas 3, mas são vários. Nota da editora: Juno, Ceres e Palas são dos mais de 4.000 asteroides identificados pelos astrônomos. Asteroides são fragmentos de rocha que giram em torno do Sol. Então, eles são asteroides ou pequenos planetas ou planetoides, que já estão classificados como asteroides, que estão em movimento em torno do Sol, cada um cumprindo a sua função. Quarto, reconheceram-se absolutamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento desde que Fourier descobriu a lei do decrescimento do calor. Tem o teorema de Fourier, é muito interessante, bem complicadinho, como que uma mente pôde conceber aqueles cálculos tão cheios de detalhes. Certo? Se vocês tiverem oportunidade de pesquisar sobre o teorema de Fourier, são cálculos, a série de Fourier, né? Série de Fourier e teorema de Laplace. Então, a série de Fourier são cálculos muito sofisticados que na engenharia a gente tem que estudar, e como tem que estudar para a gente aprender. E o cara concebeu aquilo assim. Então, são gênios, são aqueles espíritos que são responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia na Terra, vêm com a sua missão, com seus protetores, com seus mentores e com a sua preparação íntima. Porque a maioria dos cientistas são médiums sintonizados com um grupo de espíritos que tem a função de trazer tecnologia para a Terra, para desenvolver o processo tecnológico da Terra. Bem gerenciado pela espiritualidade superior. A Terra não precisou apenas de 74.000 anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns milhões de anos. Aí tem um 87 ali, vamos ver. Nota da editora: estima-se que a Terra tenha iniciado seu processo de formação há 4.600 milhões de anos, ou seja, 4,6 bilhões de anos, certo? O processo de solidificação da crosta teria ocorrido nos primeiros 500 milhões de anos, então entre 4,6 bilhões de anos e 4,1 bilhões de anos, então é o período que ela levou para iniciar seu processo de solidificação. Nos primeiros 500 milhões, entre 4,6 e 4,1 bilhões, ou 4.600 milhões e 4.100 milhões de anos. Certo? Os números... Quinto. E um detalhe importante a gente citar: Kardec não cita nenhuma data, nenhuma idade da Terra nas suas formações. A ciência humana é que deu esses números, e o Espiritismo aceita e respeita. Mas tem um livro, eu não me lembro qual, se não me engano é o Consolador, que Emmanuel fala que todos os nossos números são quiméricos. Respeitam a ciência humana, mas não tem relação com aquilo que estuda-se na espiritualidade. Quinta, Buffon unicamente considerou o calor central da Terra, sem levar em conta os raios solares. Ora, é sabido hoje que, em presença de dados científicos de rigorosa precisão, obtidos pela experiência, que, em virtude da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribuiu de a muito, senão em parcela insignificante para a temperatura da superfície exterior. São periódicas as variações que essa temperatura sofre devido à ação preponderante do calor solar. Capítulo 7, item 25. Então a gente vai vendo que hoje a ciência mostra que os raios solares sobre a Terra intensificam bastante essa alteração da temperatura. Se
a Terra era muito quente, o Sol também poderia ser mais quente, por que não? Ah, mas não tem jeito dele ter sido mais quente. Tudo bem, mas de todo jeito, a Terra estando quente, mais o raio solar quente, aumenta o tempo de resfriamento. Permanente, que é o efeito dessa causa, ao passo que o calor central é nulo, ou quase nulo. A diminuição deste não pode trazer à superfície da Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento, fora necessário a extinção do Sol. Então, para que a Terra ficasse congelada, tinha que extinguir o Sol. Ou criar um mecanismo artificial externo que bloqueasse a ação dos raios solares sobre a Terra. Tem um 88zinho aqui no final, nota de Allan Kardec. Vejam-se para maiores esclarecimentos sobre este assunto e sobre a lei do decrescimento do calor, cartas acerca das revoluções do globo pelo Dr. Bertrand, ex-aluno da Escola Politécnica de Paris, carta 2. Esta obra, à altura da ciência moderna, escrita com simplicidade e sem espírito de sistema, encerra um estudo geológico de grande interesse. Interessante que ele já coloca que ele colocou numa linguagem simples, escreveu sem sistema, sem complicar nada, para que todos pudessem entender. Então, se o cientista quiser complicar os fatos, ele dá muito dado técnico que os leigos não conseguem, e se ele quiser simplificar, ele coloca todas as definições dos dados técnicos e a gente vai conseguir entender. É importante, gente, nós entendermos que a ciência vai sempre passando por modernizações, cada momento ela moderniza alguma coisa, vai passando por novos processos de aperfeiçoamento, mas ninguém da ciência despreza a base daquilo que foi elaborado para chegar aonde chegamos hoje.